A minha pergunta para você, a gente tem um banco de dados de pessoas desaparecidas no Brasil? Isso Não. existe? Tem algo consolidado? Não, ainda não. Deveria ter, né? Já é lei, já deveria ter, já está já deveria, nessa altura do campeonato, estar em funcionamento, mas ainda não está. Né? Ainda não está. Não existe um banco de dados sobre desaparecimento de pessoas que seja realmente interligado como deveria, ou como a lei, né, diz que deveria ser. Que a gente possa acessar, inclusive, para que as Não. pessoas possam colaborar? Não existe. Nem assim da Polícia Civil, que a própria polícia alimente, não existe. Tem assim, aqui a Polícia Civil de São Paulo tem, né, um site ali, uma coisa meio local e tal, mas não é interligado, né? Infelizmente, a gente ainda tem o problema de que se uma pessoa desaparece num estado, ela precisa ir, se ela quiser, né, ela precisa ir no outro estado fazer novamente um registro, porque esse registro daqui não serve lá. Não serve. Se a pessoa é encontrada em outro estado, não existe um registro de que essa pessoa está constando como... Uma interligação. Não tem interligação com hospitais, não tem o que a polícia faz muitas vezes é um trabalho mais artesanal ali deles, né, ou o próprio investigador ir atrás, entrar em contato com o IML, né, mandar ofícios e tal, para saber se alguém com aquelas características passou por ali e tal. Mas é um banco de dados interligado, onde, né, entrou um corpo aqui, né, já pode dar match com alguém que está sendo procurado ali a partir de um boletim que foi aberto, não existe. Infelizmente não tem ainda, mas já era para estar funcionando. Mas nem também não temos nada a nível federal, então a gente não tem nada que seja mas uma era política ser federal mesmo. Pública de Estado, né? Tipo, ó, nós temos um problema aqui, Sim. que não é só de São Paulo, do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Aonde essas informações pudessem estar imputadas e que fossem de acesso da própria população. Isso é uma coisa que existe nos Estados Unidos? Deveria, não tem. Nos Estados Unidos tem muitos outros... Há muitos anos, e isso ajuda muito, porque as pessoas, a sociedade colabora, né? Pois é, mas não tem. As pessoas não têm acesso a isso. Muitas vezes você vê as próprias famílias, né, fazendo busca pelas redes sociais, né, buscando de qualquer maneira, muitas vezes colocando o próprio telefone no material de buscas, e aí traz outros problemas, que as famílias acabam sendo vítimas de trotes, de golpes, e toda sorte de más pessoas, né? Elas acabam ficando alvo dessas pessoas. E realmente já era para estar funcionando esse banco de dados. Hoje, se você, de repente, seu carro, Deus livre e guarda, o carro de qualquer pessoa for roubado aqui em São Paulo e aparecer em Manaus, se jogar no banco de dados, você sabe que aquele carro é roubado. Mas uma pessoa em situação de rua que estiver em qualquer outro estado do Brasil e pegar o documento dela e jogar no sistema, não constata que ela está desaparecida se ela... Né, se a família tiver feito um boletim de ocorrência em São Paulo, por exemplo. Então é mais fácil achar um bem do que uma pessoa. Mas hoje você está operando com algumas ONGs, é isso? Sim, a gente trabalha em parceria com algumas ONGs. E essas ONGs pensam em criar, pelo menos, nem que seja uma coisa paralela, um banco de dados, de informação, de coleta de dados, para ajudar essas famílias? O que a gente tem? Nada também? Também nada. As ONGs têm. Elas têm o banco delas, né? Elas têm o registro delas, elas têm as informações que elas coletam diretamente com as famílias, né? Mas essa lei, esse projeto de lei, ou a proposta, ou o que está tramitando por aí, já é uma solicitação das ONGs antiga, né? Para que aconteça, para que exista, mas ainda não está em funcionamento. O que a gente vê são as ONGs trabalhando à parte, individualmente, fazendo algumas outras iniciativas por conta própria. Né? Então, faz parcerias com empresas, né? Faz parcerias com marcas, criam produtos, fazem ações, como, por exemplo, eles vivem fazendo ações em jogos de futebol. Né? Tem, no Rio de Janeiro, por exemplo, até tinha uma proposta... Havia uma proposta no Rio de Janeiro, né? Funcionou acho que durante 3 meses, um alerta que existia lá no Rio de Janeiro, que foi criado inclusive pela Jovita Belfort, né? A mãe da Priscila Belfort, que se chama Alerta PRI, inclusive, e parou, né? Simplesmente não está funcionando mais. Eles até pretendem que volte a funcionar agora por causa da série, né? Que saiu sobre a história da Priscila. Tem uma parceria também, né, do laboratório do Ministério da Justiça, né, e a Ministério dos Direitos Humanos, em parceria com a Meta, para a criação do Amber Alert, né, no Brasil também, que é aquele alerta que surgiu nos Estados Unidos
que lá já, né, eles sempre estão bem mais à frente em todos os aspectos. Esse alerta surgiu lá e aqui no Brasil uma parceria do CyberLab, né, que é esse laboratório do Ministério da Justiça com a Meta, desenvolveram esse alerta. E que já começou a funcionar, inclusive há 2, 3 semanas uma criança já foi encontrada. Olha que bom. A partir desse alerta no Pernambuco. Até que, enfim, a Meta está fazendo uma coisa boa para a sociedade. Ainda bem, né? Alguma coisa, né? Olha só. E aí são iniciativas como essa assim, que vão surgindo e acontecendo em paralelo, mas a partir de uma iniciativa política, federal e tal, houve muita conversa, né? Há muita conversa, né? Mas na prática mesmo não existe uma iniciativa federal assim, a não ser essa, né, que tem essa parceria, mas que seja totalmente governamental e tal, em prol dessa causa, eu desconheço. Seja, né, uma proposta de Estado, né, e não de governo, entende? Algo para, né, nem municipal, que aconteça e fique, né? E que fique. Até em algumas cidades tem alguma coisa, mas não o banco de dados em si, mas há iniciativas. São Paulo tem mesmo, por exemplo, a partir da Secretaria de Direitos Humanos em São Paulo, né, tem um departamento que é criado especificamente para trabalhar com pessoas desaparecidas e identificação de pessoas em situação de rua que possam estar desaparecidas. Mas na maioria das cidades, dos municípios do Brasil, não tem nenhuma iniciativa parecida. E aí tem uma outra área do desaparecimento, que aí a gente vai esbarrar com o crime, né? Que é completamente diferente desse desaparecimento voluntário. Que aí são os homicídios, os feminicídios, as adoções ilegais, o tráfico de pessoas. Sim. E aí o tráfico é o tráfico internacional de pessoas para prostituição, para a venda de órgãos, para o trabalho análogo à escravidão, que a gente sabe que tem muitas pessoas nessa condição, que estão desaparecidas também, que a família não sabe onde está. Sim. E vocês também estão fazendo coisas. Sobre esses casos? Sim. A gente conta... Porque assim, no canal, nós somos um canal em que a gente conta histórias, né? A gente não investiga. Vocês têm mais um trabalho... A gente investiga mesmo, né? Vocês investigam mesmo, Vocês vão mais a fundo e investigam mesmo. A gente não, a gente conta mais essas histórias. O nosso propósito, a gente costuma dizer que é contar a história que há por trás do cartaz. Né? Então, você tem o cartaz ali, a foto de uma pessoa que está desaparecida. Naquele momento que alguém vê aquela foto, aquela pessoa já está recebendo um julgamento. Se é uma mulher, dificilmente alguém compartilha. Esse é um dado que a gente já tem também. Olha, por exemplo, triste. Então a gente tem que compartilhar muito. Por exemplo, nas redes sociais, se for uma foto de uma mulher, geralmente esse compartilhamento é 30%, 40% menor do que se for uma foto de um homem, por exemplo, ou de uma criança. A criança é a que tem um número maior de compartilhamentos. Se for um jovem, esse número também é muito baixo. Se for um jovem negro, aí cai para 10% o compartilhamento dessas fotos, artes e material de divulgação de pessoas desaparecidas. Mas você hoje, dentro do teu canal, está compartilhando isso? A gente divulga todos os casos. Então a gente aqui vai divulgar também. A gente divulga todos. Sabe, é o mínimo. E assim, não tem que ter idade, nem gênero, nem cor, porque isso é um absurdo. É uma pessoa que está desaparecida, precisa ser encontrada. O que a gente faz dentro do canal, um pouco, na hora de escolher os casos, é fazer esse caminho inverso. Por exemplo, se eu tenho dentro dos dados, eu tenho essa informação, como eu te falei, a quantidade de homens que desaparecem é maior, é grande, mas a quantidade de homens que reaparece é maior do que a quantidade de mulheres que desaparecem. Aí a gente sabe, né, que foi aquilo que a gente falou, a gente sabe que no caso da mulher desaparecida, a chance dela ser encontrada é muito menor, então talvez por isso a estatística seja menor. E geralmente elas são vítimas dos homens. Então o que a gente faz? A gente vai de acordo com onde há a maior necessidade. Então a gente divulga muito mais casos de crianças e de mulheres, né? A gente divulga casos de homens também, não é? Mas aqueles que você percebe, né, dentro da conversa, dentro daquilo que a gente fala com a família, dentro do que a família traz para a gente, do boletim de ocorrência, a gente faz um pequeno levantamento, nós temos uma equipe de jornalismo que faz uma checagem e ali isso ajuda a gente a definir se a gente vai colocar esse caso na pauta ou não.